como cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Você está conectado, ligado aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos juntos para falar aqui do quê? Do nosso amor em comum, Clube de Regatas Vasco da Gama. Já peço para você que ainda não se inscreveu, dar essa força aqui para o amigo de vocês, para a gente crescer. Se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike também, valeu? Show de bola? Dito isso, vou dizer uma outra coisa. Você que gosta do nosso canal, quer ajudar o nosso canal a se manter de pé, quer dar aquela forcinha para um amigo e não sabe como, se torne membro, gente. Isso mesmo, hoje em dia, o que você faz com R$2? Praticamente nada, né? E é isso mesmo, a partir de R$2 por mês, você já se torna membro aqui do canal, já concorre a camisas originais do Vascão, já pode participar das lives aí, enviando comentários com preferências no chat ao vivo e uma série de situações que a gente vai promover para você que se torna membro aqui do canal, além de ajudar muito o nosso canal a se manter de pé por apenas R$2 por mês, né, gente? R$2 por mês hoje. Não dá nem aí uma garrafinha de refrigerante, uma garrafa d'água, dependendo do local, não dá nem 3 pães, dependendo da padaria. Então dá essa forcinha pra gente, é por mês, né? Ajuda o amigo de vocês. Dito isso, falando em ajuda, hoje, mais uma vez, em menção às milhares e milhares de vítimas da grande tragédia que vem acontecendo no Rio Grande do Sul, que parece uma zona de guerra, infelizmente, eu vou deixar aqui na tela, nessa parte superior aqui, tá? Pra vocês o QR Code, pra vocês estarem aí fazendo a doação. Vou falar mais uma vez, você que tem pouquinho, mas pode, doa dentro do que você pode. E você que tem bastante, que é uma pessoa abençoada, tem aí muita condição, então doa bastante também, dá essa força pra gente. Você que tem menos, dentro do que você pode, doa, show de bola. E você que tem mais, se pode doar mais, doe mais e ajude a quem tá precisando, tá, gente? Dito isso, vamos começar a falar do nosso Vasco. Muita coisa importante, mas muita coisa mesmo. Vamos falar de patrocínio master, vamos falar de Maracanã, licitação, processo 777, Crefisa, né, a casa caindo para 777 e muita coisa, gente, muita coisa, então acompanhe. Já de antemão, logo de cara, começando a falar do Maracanã. Ontem à noite surgiu a notícia, né, veio a público, né, a informação de que o Vasco teria entrado com um pedido de impugnação da licitação do Maracanã, por estar entendendo que haveria situações ali que estaria favorecendo Flamengo e Fluminense, ou a dupla de palhaços conhecido aí pela garotada, Patati e Patatá. Brincadeiras à parte, fato é, o pedido hoje pela manhã, logo de bate-pronto, de imediato, foi negado pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E ainda hoje já saiu o resultado. Isso mesmo, gente, a duplinha Flamengo e Fluminense fizeram a proposta no edital da licitação do Maracanã de R$20.630.834,12. Essa foi a proposta do Urubu e do Fluminense. E a proposta do Vasco e W Torre foi de R$20.777,28. O Vasco está alegando aí que não, no caso o Vasco não, como se diz, o Vasco não reconhece, tá, gente? O Vasco não reconhece o resultado dessa licitação e vai recorrer. O Clube de Regatas Vasco da Gama SAF, né, agora tem essa questão, o Vasco da Gama SAF, juntamente com a W Torre, irão recorrer na justiça até a última instância, porque o clube e tanto o Vasco quanto a W Torre entendem que esse processo de licitação está vicioso, tendencioso. Como assim, Álvaro Silva? No linguajar popular, jogo de cartas marcadas. Sabe quando você vai jogar um baralho e aí aquela carta está marcada, o seu adversário acha que está abafando, mas você já sabe o que está na mão dele, porque a carta está marcada? É justamente isso, o joguinho de cartas marcadas é o que o Vasco está alegando, né? No termo jurídico, que o Vasco vai buscar, vai requerer os seus direitos em relação ao complexo do Maracanã. E o problema todo, gente, é que essa licitação não é somente para daqui 2 anos, 5 anos, 7, 10 anos, não. São para 2 décadas. Isso mesmo, gente. 20 anos, né? É o prazo da licitação. Ou seja, mais 20 anos Flamengo e Fluminense surfando na onda, usando o estádio que foi construído com dinheiro público e achando que é deles, né? A gente vai ver todo ano, né? As receitas desses dois clubes batendo lá em cima, né? A gente viu o Urubu ano passado batendo R$123 milhões arrecadados
colocados em renda, né, no caso no mando de campo, né, enquanto o nosso Vasco não arrecadou nem 15 milhões de reais de lucro limpo. Por quê? Porque lá no Maracanã você pode jogar todo jogo para pelo menos 50, 55 mil torcedores. Então é uma grande covardia, uma grande injustiça. E lembrando que o consórcio do Vasco e da W Torre, né, nesse pleito ao Maracanã se chama Maracanã para Todos, porque o Vasco quer fazer diferente do que vem sendo feito atualmente pela a duplinha, né, que vem gerindo o complexo do estádio do Maracanã, Flamengo e Fluminense. Agora mudando de assunto, falando aí de patrocínio master, é o seguinte, surgiu ontem a informação, né? Primeiramente eu quero dar meus parabéns. Eu não vou dar os parabéns pro fanático vascaíno, pro Fábio Azevedo, porque ele chutou e não acertou foi nada. Aí agora ele tá de lacração como se fosse ele o cara da informação certa, e não foi. Pronto, falei. Muito menos o alô turma, não foram essa galera, gente. Sabe para quem eu vou dar os créditos? Eu cobrei ele aqui semana passada, o camarada do SBT, isso mesmo, o Wallace Neguerê, que trabalha aqui no SBT Rio, tá? Ele afirmou semana passada que o Vasco iria anunciar um patrocínio master essa semana e que deveria já ser estreado contra o Vitória. Eu ainda falei, olha Neguerê, se não for eu vou te cobrar, eu tô cobrando o Fábio Azevedo, tô cobrando o Flávio Dias. Enfim, fato é que o Wallace Neguerê falou há poucos dias atrás está concretizando, está acontecendo, após mais ou menos uns 20 dias aí entre trâmites de negociação de valores e troca de documentos entre a casa de apostas Betfair e Vasco da Gama, está consolidado, está sacramentado. A Betfair será a nova patrocinadora master do Vasco da Gama SAF, valores na casa de 115 milhões de reais, um contrato aí inicialmente amarrado até o fim de 2024, o fanfarrão do Fábio Azevedo está falando que são 18 meses. Aí eu não sei se é ele que não sabe fazer conta ou se ele mesmo já está se enrolando no próprio papo. Porque ontem ele falou, o Fábio Azevedo, o fanfarrão, estava falando ontem que era até dezembro do ano que vem. Aí hoje na reportagem que foi divulgada da Net Vasco, o Fábio Azevedo assinou a reportagem alegando que são 18 meses de contrato. Mas sendo que o patrocínio vai estrear no próximo domingo. Se vai estrear no próximo domingo é maio. Então, maio, junho, julho, agosto, setembro, 5 meses. Outubro, novembro, dezembro, 8 meses. Fechou esse ano. Mais os 12 meses do ano que vem, dariam 20 meses, não é isso? Pois é, tem jornalista que se diz jornalista que está dizendo que é 18 meses de contrato, então já virou uma bagunça. É o que eu sempre falo, ninguém sabe nada do Vasco e todo mundo é metido a saber. E eu não vou mentir para vocês. Até o momento a informação que a gente tem, 115 milhões de reais entrando nos cofres do Vasco da Gama até o fim desse ano e até o fim do ano que vem. A data exata eu não vou nem dar uma de sabidão que eu sei aqui, porque eu não sei, vou ser bem sincero para vocês. E foi divulgado ontem, então, a Betfair será a nova patrocinadora master do nosso Vasco da Gama SAF. Diga-se de passagem, será o maior valor registrado, né, entrando no nosso clube da história como patrocínio master. Álvaro Silva, então, que significa que o Vasco está voando de vento em popa? Não. Tá, não. Por um lado, a culpa disso tudo era da SAF e por outro lado, a culpa disso tudo também é da SAF, o mérito, vamos dizer assim, porque a culpa deles, a gente ficou quase 5 meses sem patrocínio master, sem dinheiro, um cenário de amadorismo, um cenário de terra arrasada, um caos total dentro do nosso tão amado e querido Vasco da Gama. Por outro lado, eles também não saíram aceitando qualquer proposta à torta e à direita, como quem está desesperado, com o Pires na mão, vamos dizer assim, para assinar qualquer contratozinho mequetrefe para pegar 15, 20, 25 milhões por ano. Então, eu achei legal, achei bacana, demorou, mas chegou. 115 milhões entrando nos cofres do Vasco da Gama aí até o fim do ano que vem com a Betfair. Enquanto eu tô falando com vocês, já segue algumas ilustrações que a rapaziada, a galera começou a divulgar na internet. Lógico, não é oficial ainda, mas ficou lindíssima, né? Observem as fotos aí da possível forma que pode ser estampado o novo patrocínio na camisa do Vasco, né? Seria no modo tradicional ali, mais clarinho, no modo tradicional também aqui no peito, atravessando o peito, um pouco mais escuro, e no modo ali acompanhando a nossa faixa transversal, né? Que seria ali, que eu achei esse mais sensacional de todos, foi esse, né? Ficou bem vintage, né? Ficou algo bem estiloso, combinou com a camisa do Vasco, não feriu o desenho da nossa camisa ali, não que do outro jeito fira, mas independentemente eu acho que saiu um pouco da mesmice, né? Os 3 modelos eu achei top, mas eu acho que esse outro que acompanha a nossa faixa aí ficou algo mais assim, mais nostálgico, né? Algo que nos faz remeter a tempos vitoriosos do nosso clube. E esses valores
de 115 milhões que serão depositados no Vasco. Nós não sabemos se o Vasco vai receber isso tudo de uma vez, se será pago somente nesse primeiro momento algo correspondente a 2024 e aí no ano que vem o Vasco vai receber. Enfim, fato é que esses valores vão entrar no cofre do Vasco e vão ajudar muito a saúde financeira do nosso clube, sobretudo a 777. Não tá com a corda só no pescoço não, tá com uma arma na cabeça, tá com a corda no pescoço e o cara tá quase chutando aquele banquinho embaixo do pé do Josh. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A casa tá quase caindo, então para a saúde financeira do nosso Vasco nesse momento é muito, muito importante esse patrocínio, mas vamos com calma, né? Tem gente já pintando aí uma nova Sele Vasco, um timaço. Eu acho que não é por aí, é com calma. Primeiro a gente precisa de um treinador, depois a gente precisa buscar aí na janela de meio de ano reforços para chegar e resolver. Já que é para falar de reforços que vão chegar e resolver, eu tomei conhecimento há poucas horas que o Cruzeiro de Belo Horizonte, que foi comprado por um torcedor apaixonado, o dono da rede de supermercados BH, todo mundo sabe disso, né? Enfim, fato é que o Cruzeiro nada mais, nada menos, meus amigos, a janela nem chegou ainda, já estão trabalhando com a hipótese de contratar o goleiro Cássio do Corinthians, né, de repente fazer uma proposta, e estão trabalhando com a hipótese de tentar trazer lá da Arábia o Felipe Coutinho. Então fica a dica aí pro Tartaruga Barbosa, pro Lúcio Barbosa, né, e pra 777 começarem já a mapear esses grandes nomes pro meio do ano. Não me venham no meio do ano com 3, 4 Zezinho da padaria pra compor elenco de novo não, hein. Pelo amor de Deus, hein. O Vasco precisa de atacante pra chegar e ser titular, meia atacante pra chegar e ser titular, o Vasco precisa de segundo volante pra chegar e vestir a camisa 8 e tomar conta do meio campo, o Vasco precisa de jogador que chega pra encher aeroporto, que chega pra fazer gol, que chega para dar assistência, que chega para vender camisa, que chega para encher estádio, que chega para dar visibilidade ao clube e para colocar o nosso clube aonde a gente merece nas cabeças, tá? Esse negócio de jogador, com todo respeito, Zezinho da padaria, Manuel da esquina, qualquer um que ninguém nunca ouviu falar para chegar no Vasco por 10, 15, 20, 30 milhões de reais, isso tem que acabar. Alô, dona 777, não adianta pegar 115 milhas aí, sumir com esse dinheiro num passe de mágica e começar a subir garoto da base para queimar a molecada e contratar jogador que ninguém nunca ouviu falar. Então vamos pegar o bom exemplo aí do Cruzeiro e vamos começar a mapear jogador gigante, jogador grande, que é para chegar aqui no nosso gigante da colina, no nosso Vasco da Gama e resolver o nosso problema, tá? Fica aí a minha opinião e o meu parecer em relação a essa situação aí. Gente, agora é o seguinte, falando da 7771 Partners, né? Isso mesmo, uma acusação gravíssima de uma empresa que está sendo processada lá da Inglaterra, que é a empresa Leander Hall, tá? Teria aí, no caso, notificado a ACAP, né, que é a ACAP, né, que é uma empresa, uma seguradora vinculada a 777 para receber. Então a ACAP, a ACAP está sendo processada, tá? Pela Leander Hall e citou, a Leander Hall citou a 777 Partners, né? Aí no caso a ACAP tá tirando o corpo, uma situação toda. Aí você pergunta assim, Álvaro Silva, mas o que isso tem a ver com o Vasco, meu querido? Então eu vou mostrar para vocês, meus amigos e minhas amigas, como isso tem tudo a ver com o nosso Vasco da Gama. Tem uma arte na tela que é a própria reportagem, tá? Desse assunto divulgada pelo GE. Globo. Dessa vez não é o Alô Turma, não é o Fanático Vascaíno, não é ninguém da turma da lacração ou da fofoquinha. É o GE. Globo que a gente pode apontar milhares de defeitos para esse grupo de comunicação ao qual eu acabei de citar o nome, mas uma coisa é o seguinte, quando se trata de assunto sério, eles são os únicos aqui que põem a mão onde ninguém tem coragem de colocar aqui no país, tirando nós aqui que não tem rabo preso com ninguém. E o GE. Globo tá falando, o GE. Globo afirmou o seguinte, ontem o vice-presidente jurídico do Vasco da Gama, que trabalha juntamente com o Pedrinho, obviamente amando a serviço do Vasco da Gama Associativo, notificou a 777 Partners. Isso mesmo, gente. O associativo notificou a 777 Partners por um possível descumprimento do contrato entre Vasco da Gama Associativo e Vasco da Gama SAF, ou seja, descumprimento do acordo ali, né, entre as empresas e principalmente a lei da SAF, né? Para quem não sabe, tem uma lei da SAF que foi implementada aqui no nosso país desde o ano de 2021, foi aonde abriu precedente para vários clubes do futebol brasileiro adquirirem esse modelo de gestão de futebol da sociedade anônima.
Segundo, então, o Vasco Associativo, a 777 pode ter ferido o contrato entre o associativo e também a lei da SAF vigente aqui no nosso país. Com isso, a 777 estaria sendo suspeita de ter transferido, tá bom, gente, a posse da empresa, a seguradora ACAP ou ACAP, tá bom? Sem notificar o Clube de Regatas Vasco da Gama, no caso da suposta transferência de propriedade de uma empresa para outra, e sem notificar também a Confederação Brasileira de Futebol, né, o órgão que rege o futebol nacional atualmente. Então, a corda está no pescoço. Por outro lado, a ACAP ou ACAP tira o corpo fora, diz que não tem nada a ver com a 777, diz que tem sim transações entre as duas empresas, mas é algo normal. A ACAP não está negando, né, a afirmativa aí da Leander Hall de que a 777 seria, entre aspas, uma subsidiária da ACAP. Ou seja, meus amigos, sabe o que? Só para resumir, a Leandertal, essa empresa, uma credora que está cobrando a ACAP lá na Inglaterra, ACAP, para resumir para você, torcedor, em tese, estaria dizendo indiretamente que a 777 Partners seria uma empresa de fachada, seria uma empresa laranja, tá? da ACAP. Então, a Leandertal estaria acusando a ACAP de estar usando a 777 como laranja para manter as operações das empresas e fluxo de caixa, dinheiro, vários esquemas envolvidos e processos, que eu já falei para vocês. Somente processos envolvendo a 777 ou 777 Partners já passa de 15 processos, já são 16 processos aí tramitando contra a empresa norte-americana que detém 70% dos direitos econômicos da SAF do Vasco da Gama. Aí o Josh Wander foi perguntado, né? A galera do GE. Globo entrou em contato com ele, coisa e tal lá. Foi perguntado sobre essa situação. E aí, Josh, tem ligação da 777 com a ACAP? A Leandertal tá afirmando e não sei o quê. Vamos lá então. Acompanhe outra arte que está na tela. Abre aspas para Josh Wander, né? Em relação a esse possível envolvimento da 777 com a ACAP. Na prática, você está certo. Eles, entre parênteses, ACAP, controlam o que nós assinamos, porque tem o poder do dinheiro agora. Calma que eu já vou continuar. Gente, vocês não reparam que isso está muito errado? Olha o que o Josh está falando. Foi perguntado para ele, e aí, ô Josh, a 777 é subsidiária da ACAP, ela depende da ACAP, então quer dizer que hoje quem comanda as operações da 777 não é mais você, o Pascos lá, não é o grupo mais da 777. Aí olha o que o Josh fala. Na prática você está certo. Olha o que ele falou, gente. Então o Josh está afirmando que é verdade. Na prática, você está certo. Na prática, por que ele fala isso? Porque pela lei ele deve estar agindo em cima de alguma brecha que permite isso, mas na prática é algo errado sim, que ele falou. Na prática você está certo. Eles, a ACAP, controlam o que nós assinamos porque tem o poder do dinheiro agora. Talvez esteja explicado o porquê de tanta demora do Vasco comprar uma garrafa d'água, trocar um pneu de um ônibus ou, muito pior, contratar ou mandar algum jogador embora. Por isso, porque o dinheiro não está na mão deles, é o que a gente sempre falou, não have money, não tem dinheiro. E como a ACAP é a empresa que estaria financiando a 777 nesse momento, acaba dependendo do aval da ACAP. Se eles não colocarem o dinheiro na mesa, o Vasco, a 777 não conclui as transações. Mais uma vez, porque tem o poder do dinheiro agora. Aí vamos lá, vamos dar continuidade. E nós, olha o Josh falando, e nós precisamos manter a empresa em funcionamento para que possamos resolver nossos problemas e lidar com nossas obrigações. Ou seja, o que o Josh está falando? Olha só, a ACAP está mantendo a 777 respirando, está botando um dinheiro na mesa, está ajudando a gente com fluxo de caixa, porque a gente está cheio de problema para resolver, tá? Estamos cheios de obrigações para serem cumpridas e não estamos conseguindo. Foi isso que o Josh acabou de afirmar.
O Josh Wander acabou de assinar sua carta de sentença que a 771 está quebrada. A 777 não have money. Está sobrevivendo de empréstimo, está sobrevivendo de dinheiro que pega daqui, coloca ali, tira daqui, coloca lá, pega de lá, põe aqui de novo, pega daqui, põe ali e aí vai. E dependendo de aval de uma seguradora que está envolvida em vários escândalos também. Olha o tamanho do problema, porque na prática a 777 Carioca ela é do Steve Pasco, que é pai do Josh Wander, que também estaria supostamente interligada à A-Cape. Aí lá atrás, quando o torcedor do Vasco levantou a questão que poderia ser lavagem de dinheiro, poderia ser supostamente uma empresa de fachada, de laranja, muita gente chamou a gente de maluco. Chamou a gente de Leleven. E agora, torcedor do Vasco, está exposto para todo mundo ver. Só para ficar aqui o registro, tá? O Clube de Regatas Vasco da Gama não pretende, caso a 777 não consiga concluir o aporte financeiro de 270 milhões de reais até o dia 5 de setembro desse ano, de 2024, o Clube de Regatas Vasco da Gama Associativo não pretende tirar o modelo SAF, tá? A SAF deve continuar no Vasco, a diferença é o percentual que deve passar no caso, voltar às mãos do associativo e o outro percentual que deve, com certeza, ser repassado para outra empresa que vai adquirir esses direitos. Então, hoje, o desejo do associativo, gente, não é acabar com a SAF, e sim melhorar a SAF, colocando outra empresa capaz de cumprir aquilo que prometeu, ou promete, ou prometerá para o torcedor do Vasco, colocando o nosso Vasco de volta às cabeças. Ainda envolvendo essa situação, nós tomamos conhecimento no dia de hoje, através de uma reportagem divulgada pelo jornal Extra, tá? De que quando o Josh Wander esteve aqui no Brasil, nos últimos dias aí que se passaram, a Crefisa, né, a empresa que patrocina o Palmeiras, todos sabem disso, do senhor José Roberto Lamarck e da dona Leila Pereira, uma empresa aí de crédito, né, de cartão de crédito, enfim, uma empresa multinacional. A Crefisa teria feito uma proposta ao Josh Wander para estar, quem sabe, né, quiçá, talvez, adquirindo, comprando 30% dos direitos econômicos da SAF, da 777 Partners, do Vasco da Gama. E aí é o seguinte, o Josh Wander, segundo o jornal Extra, não quis sequer abrir as negociações. O Josh Wander não quis nem ouvir valores, não quis sentar à mesa, não quis abrir negociação com a Crefisa. Então, qual é a mensagem que o Josh Wander passa para a Crefisa, para o Pedrinho e para o torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama? Não estamos preocupados, vamos colocar o dinheiro na data certa. Essa é a mensagem que o Josh passa. Por quê? Pedrinho pediu para ele garantias de que o aporte iria ser depositado na conta do Vasco no dia 5 de setembro. Ele não deu garantias, uma vez que ele entende que ele é o majoritário, ele não deve explicação para o minoritário. Já está errado aí, mas ele não deu essas garantias, ok? Tá. Aí agora surgiu a oportunidade de ouro dele resolver esse problemão, porque ele não tem dinheiro para gerir o Vasco. O próprio balanço já está dizendo isso aí. Um monte de veículo mostrando por A mais B que a 777 já está respirando por aparelhos aqui no Vasco. Aí eles têm a chance de ouro de vender 30% para a Crefisa, não se sabe quais seriam os valores envolvidos, que a Crefisa supostamente teria oferecido, e ele não quer nem abrir negociação. Então assim, ou esse cara deve ter muito dinheiro, ou esse cara é um coitadinho perseguido pela mídia mundialmente, né? O mundo inteiro não gosta dele, e ele é um coitadinho injustiçado, né? Ou aguardem, torcedor, ou vai vir mais problema pior aí, vai vir coisa mais cabeluda do que isso aí. Vai vir problema pior do que isso aí. Se a gente está achando que é uma naja, é perigoso vir uma anaconda, o tamanho do problema. Vamos ficar de olho, tá? Vamos ficar de olho. Fato é que se esse aporte não cair nos cofres do Vasco até o dia 5 de setembro, o Pedrinho, no caso o Vasco da Gama Associativo, teria supostamente uma cláusula nesse famigerado contrato que daria direito ao clube associativo retomar as ações, 51% das ações da SAF do clube, deixando então a 777 Partners com a parte minoritária. O Vasco então assumindo aí o controle total majoritário do futebol do nosso clube. Então é o seguinte, Pedrinho, os caras não quiseram ver a proposta aí que supostamente o Extra divulgou da Crefisa, não foi? Os caras estão achando que tem bala, não é? Tá cheio de processo pro lado deles, não tá? A casa tá caindo, não tá, Pedrinho? Então é o seguinte, faz o seu, conversa com todos os conselheiros,
benemérito, conselho deliberativo, todo o conselho do Vasco. Deixa tudo engatilhado, tudo encaminhado. Se acontecer alguma coisa parecida em setembro, a 777 sai no dia 9, no dia 15, você já anuncia a nova SAF do Vasco. Você não pode começar a pensar nisso, Pedrinho, lá no dia 15 de setembro, depois de 10 dias que o Josh enrolar o Vasco, não. Porque aí já passou o ano, a temporada já foi pro saco, e aí deu me livre guarde o que pode acontecer. Então começa desde já, e é claro, o Pedrinho já começou, tá, gente? É só mesmo uma retórica aí, na verdade. Agora, galera, é o seguinte, dentro desse assunto envolvendo a venda da SAF do Vasco da Gama, eu pergunto para você, torcedor e torcedora, por que não, então, já que o Pedrinho vai ter um tempo agora, por que não o Pedrinho, junto com a Crefisa, não buscam também outros investidores mundo afora, do ramo petrolífero, do ramo aí de combustível, do ramo, de repentemente, de streaming, do ramo, de repentemente, da parte aí de cruzeiros, porque o Vasco é um clube envolvido com barco, com nau, né? Por que não? Que é um projeto que o Leva esse ano tinha também. Busquem parcerias, gente, busquem parcerias, porque o valor que o Vasco foi vendido é um valor irrisório, 700 milhões de reais, botando a dívida junto, 1 bilhão e 400, dá menos de 1 bilhão e meio, dá 350 milhões de dólares, é nada, gente, isso é nada. Dá para buscar parcerias aí, pra gente pelo menos aí botar aí 2 bilhões e meio no Vasco aí, com outra SAF, com outra mentalidade, com outra metodologia, gastando-se menos, montando um timaço, deixando o clube totalmente saudável e ganhando dinheiro de tudo quanto é lado. Tem como, só basta é o seguinte, é não roubar e amar o Vasco. Partindo dessas duas premissas, não roubando o Vasco e amando o Vasco tem tudo para ir para as cabeças. Só não vê quem não quer ver e quem fica batendo palma para esse circo de horrores que já se chamou 777 Partners na SAF do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Agora mudando de assunto, meus amigos e minhas amigas, vamos falar um pouquinho aqui da situação envolvendo a questão aí entre Vasco da Gama e Vitória da Bahia, né? É o seguinte, gente, ontem a CBF notificou a alteração do horário desse jogo, tá? Então o jogo estava marcado inicialmente para as 11 da manhã, o jogo foi alterado pela CBF e será então às 6h30 da tarde, isso mesmo, 18h30 nesse domingo, em São Januário, Vasco da Gama e Vitória da Bahia. Quem apita essa partida é o árbitro Rafael Claus do Rio Grande do Sul, tá bom? Fica o registro para vocês. O Vasco que deve aí estar estreando seu novo patrocinador master nesse confronto no próximo domingo, tá? Gary Medel segue treinando com o elenco, mas surgiu mais uma polêmica envolvendo o nome do atleta. Ontem saiu a notícia de que ele estaria negociando junto com o Vasco uma rescisão amigável. Ele sofreu duras acusações ali do GE. Globo de agressão dentro do Vasco da Gama e ele rebateu as acusações na sua rede social. Fato é que o jornalista Diogo Dantas, no blog dele, ele que trabalha no jornal O Globo, no caso ele afirmou que Medel teria tentado agredir um guarda após a partida entre Vasco da Gama e Água Santa em São Januário e quase foi preso nessa ocasião, segundo Diogo Dantas. Então a Globo, né, o pessoal do GE. Globo, tá batendo firme nessa tecla da questão do Medel ser agressivo, né? Não sei se isso for verdade, tem que ser apurado, né? Porque se o cara quer lutar, ele tem que ir pro UFC, não sei. Agora, se for mentira, os responsáveis pela suposta fake news têm que ser responsabilizados e o Vasco tem que tomar uma atitude. Não pode deixar esse tipo de situação ser veiculada na mídia o tempo todo para cima e para baixo e ninguém fala nada. Tô vendo muito canal passando pano para essa situação, falando de patrocínio master, falando de Maracanã, uma série de coisas aí, falando da 777, mas não estão falando desse assunto. É um assunto muito importante, é um assunto muito sério, tá? Se o Medel for realmente isso tudo que estão falando, o Vasco precisa tomar uma atitude disciplinar, ou para ele mudar a sua atitude, ou até mesmo seguir o seu caminho. Agora, se for mentira, o Vasco precisa tomar uma atitude com quem está veiculando esse tipo de informação. Então, olho nessa questão aí, tá, gente? Outro assunto agora é o seguinte, Dimitri Payet voltou a treinar com o elenco, está fazendo um trabalho de fortalecimento muscular e, ao que tudo indica, pode ser relacionado para a partida desse domingo. Quem voltou também a treinar, que tinha sofrido desconforto nos últimos dias no seu joelho, foi o goleiro Kehler. Ele já se encontra treinando também normalmente com o elenco, tá? E os ingressos para essa partida já estão à venda. Entre no site do Vasco da Gama e adquira o seu ingresso para essa partida. Mais uma vez, vou reiterar que foi alterado o horário, domingo às 18h30, 6h30 da tarde, em São Januário.
E até o momento que a gente está gravando aqui, mais de 5 mil ingressos já foram vendidos para esse confronto no próximo domingo. Dito isso, agora, gente, é o seguinte, né? Vamos falar aí da situação envolvendo o treinador, né? Muita gente ficou lacrando em cima desse assunto porque não tinha assunto. Agora surgiu muito assunto para falar do Vasco e tem muita gente agora fazendo de conta que o Vasco já tem treinador. Não fala mais disso, né? Pois bem, muita gente estava colocando o Pesolano no Vasco. A Globo desmentiu, disse que o alvo seria o Álvaro Pacheco. Fato é, nem A, nem B, nem C. Não chegou ninguém até agora aqui no Vasco. E aí surgiu a informação esses dias que o Vasco tinha acertado com o Pesolano e o Pesolano buscava uma rescisão amigável para sair do Valladolid, mas ele teria ali uma cláusula de renovação automática com o clube espanhol. Aí agora surgiu a informação aí na madrugada de ontem para hoje de que o treinador Gustavo Quinteiros, que está treinando atualmente o Vélez Sarsfield da Argentina, teria sido oferecido ao Vasco. Essa notícia vem do vascaíno.net. Eu, particularmente, Álvaro Silva, não acredito nesse primeiro momento nessa informação. Para mim, está soando, na minha opinião, parece uma cavadinha. Fato é que o treinador argentino de 59 anos tem contrato com o Vélez até dezembro de 2024, já teve passagens pela LDU, Colo-Colo, está atualmente no futebol argentino, e a informação que o vascaíno.net diz é que a 777 ainda não teria feito proposta para o treinador que supostamente teria sido oferecido para treinar o nosso gigante da colina. Mas fato é que saiu a notícia agora há pouco também na parte da tarde de que o Vitória de Guimarães de Portugal, né, estaria já no mercado procurando um nome para substituir o Álvaro Pacheco, tá? Como eu mencionei para vocês, a Rede Globo afirmou no último fim de semana, durante a transmissão da partida, que o nome da vez aqui em São Januário seria o treinador português Álvaro Pacheco, né? Aí, como eu acabei de mencionar para vocês, muita gente colocou o Pesolano aqui no Vasco, como já, né, afirmaram que ele já teria até mesmo aceito. Aí agora pegou muita gente de surpresa. Além da questão do treinador do Vélez, que teria sido oferecido ao Vasco, recebemos essa informação hoje, né, de que o Vitória de Guimarães de Portugal já estaria procurando um treinador substituto para o Álvaro Pacheco, que está sendo ventilado, tá, aqui no Vasco da Gama. O nome de Álvaro Pacheco vem ganhando força, né? Vamos aguardar para a gente ver qual será o desfecho dessa situação. Fato é que é o seguinte, gente, na minha opinião, o Vasco não pode nem ficar enrolando muito para buscar um treinador, tá? Porque o tempo passa e é cruel. Tá? É cruel, ainda mais tratando de campeonato brasileiro. Agora, por outro lado, a gente também não pode sair pegando qualquer nome, né? Então, vamos aguardar. Na minha opinião, esses nomes ventilados no Vasco não são o pior dos nomes, né? O Pesolano, o Álvaro Pacheco, até mesmo o treinador do Vélez, não são nomes ruins, tá bom? Só que a gente não sabe se vão chegar e vão resolver. Mas, nesse momento, eu acredito sim, que são melhores que muitos nomes aí, até mesmo aqui do nosso futebol nacional. Não sei, deixa a opinião de vocês em relação a essa questão aí envolvendo treinador. Nesse momento, a questão de treinador a ver. Vamos esperar, nada em definitivo, nada definido. Agora, mudando de assunto, falando um pouco do nosso basquetebol. Ontem à noite, o nosso R10 Skol Vasco da Gama viajou para São Paulo e entrou em quadra. A bola subiu por mais uma partida válida pelas séries ali de mata-mata, playoffs, né, da competição, onde o Vasco já está aí disputando as quartas de finais diante do Bauru. O Vasco venceu a primeira partida aqui no Rio, no ginásio de São Januário, e ontem acabou perdendo lá no ginásio Panela de Pressão, na casa do Bauru, onde o Bauru se sagrou vencedor do confronto pelo placar de 80-66. O terceiro confronto da série será amanhã, também no ginásio Panela de Pressão, às 7h30 da noite, tá, gente? E fechando a série, pra gente descobrir quem vai avançar para as semifinais dos playoffs do Basquete Brasil, o Vasco da Gama, nosso R10 Score, Vasco da Gama retorna ao Rio de Janeiro para enfrentar novamente a equipe do Bauru, fechando essa série de 4 jogos e, quem sabe, passando de fase para disputar as semifinais da competição. Então, nesse primeiro momento, meus amigos, é isso que eu tinha para trazer para vocês de informação, de notícia relevante do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama, e eu fico por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!